Nós estamos ao vivo aqui do estúdio da TV Canção Nova na Vila Mariana e você vê imagens agora aqui da capital paulista. Hoje o dia tem muitas nuvens, o sol bonito, mas pode acontecer aquelas tradicionais pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima hoje chega aos 29 graus. Daqui a pouco vamos mostrar a grande movimentação lá em Brasília, por conta da decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações do ex-presidente Lula. O Papa Francisco anuncia que vai à Hungria para participar do Congresso Eucarístico. Portugal estuda terminar com o lockdown. Na China, o governo começa as reuniões da Assembleia Popular Nacional. Lá em Brasília, o dia começa com o sol entre nuvens, mas pode ter chuva rápida entre a tarde e a noite. Os termômetros ficam entre os 18 e 28 graus. Aqui você fica sabendo também a previsão do tempo para todo o país. O CN Notícias volta daqui 2 minutos. Olá, estamos de volta e começamos essa edição falando da grande movimentação que acontece em Brasília. Muitos assuntos para resolver. Um deles é que o governo começa a se preparar para a volta do auxílio emergencial. Outro assunto em alta são as questões das vacinas contra a Covid-19 e ainda a decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações do ex-presidente Lula. Vamos ao vivo lá para Brasília para conversar com Otávio Martins. Bom dia, Otávio. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente isso. Então, em uma decisão monocrática, o ministro Luiz Edson Fachin anulou todas as decisões, todas as condenações, na verdade, tomadas por Curitiba em relação ao ex-presidente Lula. São aí casos famosos como, por exemplo, o do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia e também do Instituto Lula. O ministro anulou todas essas condenações e remeteu os casos aí à Justiça Federal do Distrito Federal, aqui de Brasília. Então, a Justiça Federal aguarda que esses processos cheguem aqui para que, muito provavelmente, se iniciem do zero, né? O processo deve começar do zero, esses julgamentos devem ser feitos todos de novo. Então, essa decisão foi monocrática. A PGR já disse que pretende recorrer da decisão e, então, assim, esse recurso deverá ser julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, os 11 ministros deverão decidir sobre o recurso da PGR, que vai pedir aí, né, a revogação da decisão do ministro Luiz Edson Fachin. Então, uma decisão que trouxe aí muito barulho para Brasília. Agora, falando sobre o auxílio emergencial, o governo já começa a se preparar para o pagamento das parcelas que ficaram decididas aí, né, na PEC emergencial. Serão provavelmente 4 parcelas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já disse que o valor deve ficar entre R$ 175 e R$ 375, dependendo aí de cada situação. Por exemplo, quem deve receber R$ 375, o teto desse novo auxílio emergencial, devem ser as mães solteiras, como, por exemplo, na primeira rodada do auxílio emergencial, elas receberam um teto que foi aí R$ 600 vezes 2, né? Então, R$ 1.200. O governo já começa a se preparar e a Câmara dos Deputados também começa a se preparar para votar o texto. Essa votação deve acontecer amanhã em 2 turnos e a expectativa é que o texto não seja alterado para que ele não tenha que voltar para o Senado. Agora, falando sobre vacinas, mais uma vez o Ministério da Saúde mudou o cronograma de recebimento de doses para o Brasil no mês de março. A primeira previsão era que a gente recebesse 46 milhões de doses, mas com atrasos de laboratórios e também da chegada do IFA, por exemplo, ao Brasil, o Ministério da Saúde revisou essa meta e disse que receberíamos 38 milhões de doses. Mas ontem o ministro da Saúde, em evento ali na Fiocruz, revisou novamente e devemos receber entre 25 e 27 milhões de doses de vacinas. E um reforço importante para essa vacinação deve ser a Covaxin, a indiana Covaxin, o laboratório responsável pela produção da vacina. E a Anvisa terão uma reunião hoje e nessa reunião deve ser selado aí o pedido de uso emergencial da vacina indiana. Mais um reforço para o nosso Programa Nacional de Imunização
para poder aí chegar ao tão esperado 70% da população vacinada, né, que é a meta inicial do governo. Voltamos com vocês. Muito obrigada, Otávio. E essa decisão do ministro do Supremo, Edson Fachin, também ficou manchete do noticiário internacional. Entre os destaques do italiano Avvenire está a política brasileira, que afirma: Lula poderá voltar aos trilhos. O juiz do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, derrubou todas as condenações criminais do ex-presidente Lula da Silva, restaurando seus direitos políticos e tornando-o apto novamente para concorrer com Jair Bolsonaro em 2022. O jornal alemão Deutsche Welle estampa a decisão de Fachin e afirma: a anulação das condenações do ex-presidente Lula nos processos da Lava Jato causou agitação no cenário político brasileiro. Lula recobrou seus direitos políticos e está elegível para o pleito de 2022. O movimento que colocou o petista de volta no páreo também abriu caminho para que novos processos contra ele tramitem com rapidez. O The New York Times dá destaque aos novos desafios de Biden sobre migrantes na fronteira. A promessa de uma política mais humana de Joe Biden está sendo testada à medida que mais crianças desacompanhadas procuram entrar nos Estados Unidos, vindas do México. O problema crescente pode se tornar uma arma para os republicanos, adversários do presidente, e prejudicar seus esforços para legalizar milhões de imigrantes no país. E a seguir, uma especialista tira as dúvidas sobre a vacina contra a Covid-19. E vamos para o intervalo com imagens de Aracaju. Por lá, a máxima é de 33 graus. Hoje tem sol com algumas nuvens e não chove na capital sergipana. Enquanto a imunização contra a Covid-19 avança aqui no Brasil, muita gente ainda tem dúvidas sobre a proteção e as doses a serem tomadas. Nós conversamos com uma especialista em imunologia que explica essa questão para a gente. Nós só devemos nos considerar protegidos pelo menos 14 dias após ter recebido a segunda dose da vacina contra o coronavírus, né? Contra a Covid-19, especialmente em relação às duas vacinas disponíveis atualmente no Brasil. E além disso, mesmo recebendo essas vacinas com as duas doses, nós devemos manter o distanciamento social, o uso constante de máscaras, a higiene adequada das mãos, porque nós só saberemos quando nós vamos poder reduzir essas medidas, ou enfim, ou que isso não seja tão importante a partir da redução do número de casos, da redução da mortalidade, da redução das hospitalizações. Só quando nós observarmos esses números caindo daqui a algum tempo, aí sim nós vamos avaliar se essas medidas ainda serão necessárias com tanta importância. E se por acaso alguém recebeu a dose de uma vacina de um fabricante, então, por exemplo, recebeu a Coronavac na primeira dose e na segunda dose precisar tomar um outro fabricante, isso ainda não está definido, né? A gente chama isso de intercambiabilidade de vacinas. Então, nesse momento, não é recomendado que a segunda dose seja feita com outro fabricante. Então, as pessoas devem receber as duas doses do mesmo fabricante. Isso é o que a gente tem de dados neste momento. Mais para frente, daqui a alguns meses, vai ser possível avaliar essa intercambiabilidade de vacinas, de intercambiabilidade entre os fabricantes. E em Portugal, a queda no número de vítimas da Covid-19 pode levar o governo a suspender o lockdown. Aqui em Portugal, a população está se preparando para a mudança das estações do ano. Vamos sair do inverno e entrar na primavera. Com isso, os dias vão ficar um pouco mais quentes, também mais ensolarado, e a expectativa do fim do confinamento acaba tomando o pensamento de todas as pessoas. E os índices de ontem alegraram a população. Os índices estão cada vez mais baixos. Ontem foi registrado 28 mortes e 682 novos infectados. Um número bem baixo, levando em consideração o mês de janeiro e fevereiro. No dia de hoje, o primeiro-ministro, o presidente da República e também os chefes de partido
e especialistas da pandemia vão se reunir para avaliar a situação real do país e ver a possibilidade de fazer um desconfinamento gradativo. Isso porque o estado de emergência estabelecido para o confinamento acaba nessa quinta-feira, dia 11. Contudo, já sabemos que as fronteiras ficaram fechadas, o espaço aéreo vai ficar condicionado e também não poderá ter uma abertura total. A abertura vai ser aos poucos, mas a expectativa já tomou conta do coração de todo mundo. Aqui eu vou ficando, mas sem esquecer que é um dia muito importante para todas as mulheres, dar o parabéns às mulheres portuguesas que lutaram com garra de aguentar essa onda, de cuidar da família no desconfinamento, a todas as enfermeiras e médicas que doaram a vida nesse processo. Que essa é a homenagem que nós aqui em Portugal estamos fazendo às mulheres que lutaram durante essa pandemia. Para todas as mulheres, um feliz Dia das Mulheres. Cíntia Santos, de Lisboa, para o Canção Nova Notícias. Ainda estamos na semana, né, de comemorar as mulheres. E agora a gente vai lá para a China, onde estão acontecendo os trabalhos da Assembleia Popular Nacional. Em discussão estão as políticas do país para os próximos 5 anos. Estão em jogo muitos bilhões de dólares norte-americanos, a começar pelo reforço do orçamento militar. Bom dia, Brasil. Desde a passada quarta-feira, que em Pequim, capital da República Popular da China, iniciaram os trabalhos da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e da Assembleia Popular Nacional. De Macau também foram alguns delegados a estes dois órgãos, os dois órgãos mais importantes do país, e participaram nos trabalhos que, como disse, iniciaram na passada quarta-feira. Está em discussão o plano quinquenal que vai desde este ano 2021 até 2026, sendo que uma das medidas mais importantes até agora anunciadas foi o aumento do orçamento militar da República Popular da China em 6%, sendo que irá ser, só para o ano de 2021, superior a mais de 200 mil milhões de US dólares, ou, como dizem aí no Brasil, mais de 200 bilhões de US dólares. É interessante, pois este plano quinquenal vai de 2021 a 2026, como já disse, o que coincide precisamente com a injeção de também muitos bilhões que a União Europeia vai fazer nos seus países para fazer face à pandemia do Covid-19. São dois polos que competem entre si já há muitos anos, mas que também são parceiros, a União Europeia e a China, sendo que neste xadrez político também os Estados Unidos estão sempre à espreita, o que será também de agora ficarmos atentos ao que será o orçamento para este ano que a Casa Branca irá anunciar dentro de dias. Um complexo xadrez político internacional e que nós daqui de Macau vamos acompanhando. De Macau, José Miguel Encarnação para o Canção Nova Notícias. A seguir, a alegria dos bispos da Hungria com as notícias de que o Papa Francisco vai ao país. E você já vê aí imagens da ponte Hercílio Luz, lá em Florianópolis. Na capital catarinense, o dia vai ser de muito sol, com algumas nuvens e termômetros entre 21 e 28 graus. Pode chover a qualquer hora. Nesse período em que estamos vivendo, trabalhar em casa se tornou uma ferramenta para aumentar o isolamento social e assim reduzir a contaminação pelo novo coronavírus. Mas nem sempre o home office é sinal de economia. Renata trabalha no setor financeiro de uma empresa. Com a pandemia, o patrão dela escolheu alguns funcionários para trabalhar de casa em home office. Daqui do quarto dela, liga para os clientes, faz cobranças, tem reunião virtual com os colegas da empresa. Sem sair de casa, Renata consegue dar conta do recado. Mas mesmo não gastando dinheiro com transporte, passar mais tempo em casa está pesando no orçamento doméstico. Os gastos eles aumentaram aqui em casa, né? A energia aumentou bastante porque é computador ligado o tempo todo na tomada, é ventilador por causa do calor. E também questão de água, é banho o tempo todo, e também Wi-Fi.
O Wi-Fi tive que aumentar a velocidade porque muita gente em casa não estava dando conta. E também tem a questão da alimentação, porque no trabalho eram 2 refeições, né, basicamente, mas em casa é o tempo todo, indo na geladeira, comendo alguma coisa, 2 em 2 horas a gente está sempre comendo. Então, a questão da alimentação aumentou bastante também. De acordo com um estudo da Fundação Instituto de Administração, o trabalho em casa já é uma estratégia adotada por 46% das empresas brasileiras. Das 139 empresas pesquisadas, 41% dos funcionários foram colocados em home office. No setor de comércio, esse percentual foi maior. 57,5% dos empregados estão no teletrabalho. Outro dado que chamou a atenção: só 9% das 139 empresas pesquisadas ajudaram nos custos com energia elétrica e internet banda larga. Segundo o economista, o modelo home office pode sim representar mais gastos para o trabalhador. Gastar mais em casa vai depender muito do controle. Se você ficou dentro de casa, você passou a ter outros gastos. Passou a gastar mais energia, passou também a ter que fazer comida dentro de casa que não fazia. Agora, se souber controlar, o que eu escuto é que geralmente compensa. Agora vai depender realmente desse controle. Enquanto as chuvas se espalham em boa parte do país, uma massa de ar seco predomina em algumas áreas do Nordeste. Confira agora a previsão do tempo para hoje. No sul, tem pancadas de chuva isoladas principalmente entre a tarde e a noite. Na faixa litorânea, pode chover forte a qualquer hora. No oeste da região, o tempo segue firme. No sudeste, chove em vários momentos no litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Nas demais áreas, o sol aparece, mas ocorrem pancadas de chuva de moderada a forte intensidade. Tempo firme no sul e oeste do Mato Grosso do Sul e chuva frequente no norte do Mato Grosso. Nas outras áreas, o sol predomina, com possibilidades de pancadas isoladas. No norte, sol e chuvas isoladas no Tocantins, Roraima, centro-sul de Rondônia, oeste do Amapá, extremo norte do Amazonas e noroeste do Pará. Chove a qualquer hora no restante da região, com risco de temporais. O sol predomina hoje do leste da Bahia a Pernambuco. Pode chover de forma isolada e rápida na Paraíba, no Rio Grande do Norte e no Ceará. Nas demais áreas, chuva de moderada a forte. O Vatican News destacou hoje a alegria dos bispos da Hungria pelo anúncio da visita do Papa ao país. Na coletiva durante o voo de retorno a Roma, após a visita ao Iraque, o Papa Francisco disse que vai participar da missa final do Congresso Eucarístico Internacional. Francisco afirmou que vai à Hungria, não para uma visita ao país, mas somente para a missa de encerramento do Congresso. No comunicado assinado pelo primaz da Hungria, cardeal Péter Erdő, os bispos consideraram que a presença do Santo Padre será um grande encorajamento e reforço espiritual. O Congresso Eucarístico Internacional deve acontecer entre 5 e 12 de setembro. O CN Notícias está terminando, você fica agora com o Cantinho da Criança. Uma ótima terça-feira para você, fique com Deus!